Maravilha! Satisfação estar aqui mais uma vez para compartilhar um conteúdo com você. Maravilha, vamos esperar um pouco. Hoje eu quero falar sobre objetivos e metas que todos nós temos, né? Todos nós aí temos algum objetivo na vida, temos metas a serem cumpridas para alcançar então o nosso objetivo. Eu quero falar também um pouco sobre por que às vezes a gente não consegue atingir os objetivos, né? Por que a gente não consegue alcançar aí aquilo que a gente tanto deseja, que tudo a gente quer na vida. Por que isso acontece? E como eu coloquei no grupo ali, né, no grupo que eu tenho, o Eu Despertando, que tudo aquilo que a gente se prontificou para fazer, né, neste ano de 2024, o que até agora nós fizemos? Eu falo nós de uma forma geral. O que até agora nós realmente fizemos? Então, eu faço essa pergunta a você que está me assistindo aqui de maneira ao vivo ou se não gravado. Você tem algum objetivo que está em andamento? Você tem algum objetivo que até hoje, né? Hoje é dia 1º de junho. Agora daqui para frente nós temos mais 6 meses para o final do ano, né? Para começar aí 2025. E até agora, você já teve algum objetivo realizado? Você já começou algum objetivo? Você ou ainda não começou nenhum? Então essa é a minha pergunta que eu faço para você. Se você ainda não começou nenhum objetivo ou se já concluiu algum e tem algum em andamento. Então isso é importante, porque se nós temos algo em andamento e já teve algum concluído, é certo que nós estamos em movimento. Porque se eu já concluí um e eu estou e tenho algum em andamento, é porque eu estou em movimento. Isso é bom, porque é no movimento, é no processo que as coisas acontecem. Eu gosto muito de fazer uma analogia do GPS. Né? O GPS, se você tem carro ou você já viu como é que funciona, é assim, você coloca ali todos os dados do GPS para onde você quer ir, né? O seu objetivo, mas se você não apertar o acelerador ali do seu carro, o GPS ele pega alguns metros apenas. Só depois que o seu carro está em movimento que ele começa a mostrar, vira à esquerda, vira à direita, vá à frente, 50 metros para chegar ao local, sabe? Então é só no movimento é que as coisas começam a se abrir. As portas, como se fala, começam a se abrir. Então hoje, como eu falei, hoje é dia 1º de junho. Então temos mais 6 meses. E como eu gosto sempre de falar, que só quando a gente começar a fazer algo é que as coisas começam a ir para frente. Um amigo meu, que também é cliente, ele disse que, Sérgio, como é que eu vou começar as coisas se vai demorar tanto a acontecer? E aí eu disse para ele que a questão dele seria mais interna, então eu disse para ele, olha, tu ficasse aí, vamos colocar aí 30 anos fazendo a mesma coisa, adquirindo crenças, adquirindo tabus, preconceitos, e agora tem um processo para limpar tudo isso. A gente está falando dessa questão mais comportamental, espiritual. Tem um processo para limpar isso, para que depois o fluxo divino comece a passar por ti, para te começar as questões que tu quer. Mas não é tu ficar 30 anos praticamente vendo as mesmas coisas. Então ali criou-se ali um trauma, um dogma, ali um paradigma, uma crença que ainda está te bloqueando. E não é de uma hora para outra que isso vai ser resolvido. Isso precisa de um tempo, é um processo. Mas se tu fizer algo, eu falo para ele, mas se tu fizer algo relacionado a isso, tu começar hoje, agora,
tu já começa, daqui 2 meses, 3 meses, tu já começa a ver muita coisa mudando. E aí eu falei para ele, lembra quando a gente fez um processo de mentoria? Ali nas primeiras semanas tu já começasse a ver coisas que até então tu não conseguia fazer? Eu falei para ele. Então é a mesma coisa que eu estou falando aqui para ti, para vocês. Se você não coloca nada em movimento, se você não coloca nada em prática, nunca você vai conseguir sair do lugar. Uma das coisas que as pessoas mais, que eu percebo, uma das coisas que mais acontece é, a pessoa ela pensa, ela fala, mas ela não coloca em prática. Então não adianta nada eu pensar em fazer, falar que vou fazer e não fazer. O fazer está muito mais, é muito mais importante a pessoa pegar aquilo e praticar do que ela ficar pensando e falando. Eu gosto de usar uma técnica que é foco, planejamento e ação. Então eu coloco foco naquilo que eu quero, que eu desejo, é o meu objetivo. Eu gosto de falar que o objetivo é aonde eu quero chegar. E as metas é o que eu preciso fazer para chegar no meu objetivo. Então, eu pego um objetivo, como eu falei, eu pego o meu objetivo, o que eu quero fazer? Eu quero, por exemplo, um relato meu. Eu quero publicar um livro. Tá, quero publicar um livro. Esse é o meu objetivo final. Mas quais são as metas? As metas eu preciso, primeiro, escrever o livro, diagramar, procurar uma plataforma que possa me ajudar nesse processo. Então eu planejei tudo isso e coloquei em ação, ou seja, já está concluído. Então esse é um objetivo que eu já concluí esse ano. Outro objetivo que eu concluí, queria criar um curso na plataforma Hotmart. Pensei, falei, coloquei o foco, é isso que eu quero, planejei, coloquei em prática, já tenho cursos na Hotmart. Mentorias, mesma coisa, já fiz tudo, tá tudo certo. Então, a partir de agora, eu sempre quando eu falar, eu vou trazer também outras coisas aqui, mas quando você pensa em algo, você precisa planejar para saber se aquilo é viável, se você consegue fazer ou não, e executar, porque senão é como se fala, o meu livro tá guardado na gaveta. Eu queria fazer um curso na Hotmart, mas não consigo. Eu queria fazer, mas eu... Então as pessoas, às vezes, nós, como um todo, a gente dá muita desculpa para não fazer algo. E isso, o que acaba acontecendo? As pessoas vão ficando frustradas, porque elas não conseguem colocar em prática os seus sonhos. E, realmente, fica só no sonho. Não está na realidade, está apenas no sonho. Então, como eu falei da questão do livro, eu pensei, fiz e coloquei em prática. Já está tudo feito. Então hoje eu vendo esse livro, que é um livro de autoconhecimento e espiritualidade, e também dou esses 2 bônus do curso da Hotmart. Então isso é muito gratificante para quem faz e para quem recebe, porque a pessoa vai receber um conteúdo bem interessante. O nome do livro é O Encontro com a Sua Essência. Então eu consegui colocar em prática isso e hoje já está realizado. Inclusive, tem outros projetos também que está em andamento, como eu falei, de mentorias, que já está em andamento, está em workshops, enfim, tem vários objetivos que já estão em andamento e alguns concluídos. Então, se você quer algo, você precisa focar no seu objetivo. Sérgio, mas eu não quero criar curso, eu não quero criar livro, eu queria comprar uma coisa, algo, a mesma coisa. Você tem aquele objetivo, então você agora precisa das metas. O que você precisa fazer ou ter para que você consiga aquele objetivo? Vamos colocar um exemplo, eu quero comprar um carro, por exemplo. Então, você quer um carro, qual é a marca? Quantas portas? É zero? Não é seminovo? Você precisa colocar isso tudo num papel para o seu cérebro começar a criar uma intenção
de que isso venha até a sua realidade. Isso também é uma parte mais de foco, que é o sistema ativador reticular ascendente, que é o famoso SAR ou SARA. Então você começa a focar ali e aquilo começa a atrair para você, porque você já está criando na sua mente. E aquilo começa a vir até você. Mas você também precisa fazer algo. Então se você quer um carro, por exemplo, pode ser uma casa, pode ser uma roupa, qualquer coisa, você começa a fazer algo em direção a esse objetivo. Porque são as metas. O que eu preciso fazer para atingir esse objetivo do carro? Pô, é legal você ir numa concessionária, fazer um test drive, você olhar coisas sobre aquele carro. Então, tudo isso vai estar te motivando em primeiro lugar e você vai estar criando isso. Mas você precisa disso. Você precisa de foco, colocar o foco naquele objetivo. Você precisa planejar, se você tem dinheiro para comprar, etc. E você precisa agir em direção ao seu objetivo. Do contrário, fica muito difícil, fica muito pesado de conseguir aquele objetivo. Então, vou dar outro exemplo. Nas questões de vendas, por exemplo, a pessoa é uma terapeuta, é um terapeuta, ou qualquer pessoa que tenha aí, um coach, um mentor, enfim. A pessoa ela tem muito conhecimento, ela até planeja como fazer aquilo, ela sabe de maneira perfeita como fazer, mas ela não consegue colocar em prática. Por quê? Entra na questão dos 3 pilares das crenças, que é o ser, o fazer e o ter. A pessoa tem conhecimento? Tem. A pessoa sabe como fazer? Sabe. Só que a pessoa muitas vezes não sabe, não tem. Por quê? Porque entra na questão do merecimento. A pessoa acredita que não merece. Muitas vezes a questão do cobrar também. Cobrar por algo. Cobrar pelo serviço da pessoa. Então a pessoa às vezes não se sente merecedora de estar cobrando. Isso vem de crenças, de bloqueios, de tabus, que geralmente é feito na infância. A pessoa começa a projetar isso na sua fase adulta, mas vem muitas vezes de crenças da infância. Então a pessoa ela tem conhecimento, ela planeja, ela sabe como fazer as coisas, só que ela pensa assim, eu não mereço, é inconsciente muitas vezes. E aí ela não consegue colocar o valor, o valor não, ela não consegue colocar o preço, porque preço é diferente de valor, tá? O preço é o que você, preço é o que você paga se você for o cliente. E valor é o que você recebe. Então, se eu não tenho merecimento, eu acredito que eu não mereço receber aquele valor, aquele preço, aquele dinheiro. Então, eu não coloco em prática. Muitas vezes é a capacidade, a crença de capacidade. Eu acredito que eu não sou capaz. Porque eu já tenho uma idade tal, porque eu não consigo fazer as questões de tecnologia. Só que se você coloca isso em prática, ou até mesmo você pode aí, conversar com alguém que entenda da questão tecnológica, você consegue avançar, você consegue ir para um próximo nível. O grande ponto é que às vezes as pessoas, nessa questão mais de trabalho, de terapeuta, onde é mais aí o meu meio, onde eu estou mais inserido, é o que eu percebo. Então, ou a pessoa tem tudo o conhecimento, sabe mexer, mas não consegue avançar por causa do merecimento, ou é da capacidade. Geralmente é esses dois. E isso impede que a pessoa avance, impede que a pessoa vá para frente. Impede, muitas vezes a pessoa tem pode ajudar muitas pessoas com o seu conhecimento, mas quando é para cobrar ela não consegue. A pessoa pode ajudar muito com o seu conhecimento, mas quando é para colocar em prática ela não consegue, porque ela acha que ela não tem capacidade, ela não é merecedora. Então, isso é uma coisa que vem da onde? Como eu falei, da infância. Eu não mereço porque, muitas vezes eu fui colocado em situações que não pode cobrar, porque senão tu não vai entrar no reino dos céus, porque o dinheiro é sujo, porque isso. Então aí você não consegue avançar, tem isso, tá? São crenças.
São bloqueios. Então, eu não me sinto valorizado, né? Isso é a questão mais do dinheiro, essa questão de merecimento. Eu não me sinto uma pessoa merecedora. Só que quando você tem essa tríade, né, das crenças em fluxo, ou seja, ser, fazer e ter, você começa a realizar os seus objetivos. Por quê? Porque o fluxo divino ele passa por esses três pilares. Ser, ou seja, quando tu sabe quem realmente você é, você não tem, né, vamos colocar dessa forma, não tem tantos bloqueios. E aí você consegue avançar um pouquinho. Você vai conseguindo avançar. Você vai conseguindo. E aí você vai desbloqueando isso. Quando você realmente sabe quem você é. E aí você sabe quem você é, então você faz, então você tem. E aí você faz, você é, você faz, você tem. E não ao contrário. Porque quando está em fluxo, cria em volta de você um campo eletromagnético que vai, né, que você cria internamente, que atrai externamente até você tudo aquilo que você tem no seu campo. E aí o campo fica uma coisa bem bonita, vamos colocar dessa forma, bem assimétrica, né? Bem certinha, bem bonita. Mas se isso estiver desequilibrado, ele fica todo errado, ele fica com uma forma toda confusa. Então, né, quando a pessoa diz assim, eu quero, quando eu tiver isso, eu vou ser feliz, né? Então a pessoa não está com aquela tríade tão certa. Então isso acontece. E quando a gente vai fazendo esse tipo de situação, a gente sempre vai desbloqueando essas crenças. Eu gosto de dizer que quando algo está doendo, né, doendo emocionalmente, se eu não consigo fazer aquilo, é porque é ali que eu tenho que trabalhar. Por exemplo, fazer uma live igual a essa. Muitas pessoas não conseguem fazer. Por quê? Porque muitas vezes se sentem não merecedoras, que não têm capacidade. Geralmente as pessoas pensam o que os outros vão falar. Então o que eu sempre vou falar é faça. É aquela questão que provavelmente você já ouviu. Se você está com medo, vai com medo mesmo. Que aí depois fica mais fácil, fica mais tranquilo. Então, hoje, como é dia 1º de junho de 2024, você tem aí mais 6 meses para alcançar, pelo menos, colocar algum objetivo em prática. Se você não teve nenhum até agora, coloque um objetivo em prática, planeje, faça, coloque, né? Devagarzinho, sempre a gente vai aumentando, depois tenha outro objetivo. Se você já concluiu algum, tenha outro, porque é no movimento que as coisas vão acontecendo. E se tiver algum em andamento, termine esse e já comece outro. Então isso é importante para todos nós. Então, para a gente encerrar aqui, é uma live pequena, não é muito extensa. Primeiro ponto, coloque em prática. Tá? Coloque em prática qualquer coisa, porque sem a prática não tem como você ver que aquilo deu certo. Se você acha que vai demorar muito para começar, como meu cliente falou, meu amigo falou, se você não começar, você nunca vai conseguir. E aí você vai ficar sempre parado na mesma. Muitas pessoas acabam reclamando, se frustrando. Por quê? Porque eu não consigo fazer tal coisa. Mas eu comecei? Não. Então sabe, o que eu vou falar? Se eu não comecei a fazer algo, eu me frustro por algo que eu nem comecei a fazer, eu nem fiz ainda. Então isso já vai gerando uma certa ansiedade. A pessoa gera uma ansiedade por algo que ela não fez. E ela não começa porque vai demorar muito. Então isso é uma imagem mental que a pessoa cria para não avançar. É inconsciente. E a gente, né, muitos chamam de ego. Então o ego ele é assim, ele quer que você fique na procrastinação, que você fique na autossabotagem. O ego, ou em outras palavras, a criança ferida, né?
porque aí entra todo esse processo também, que outros dias eu vou falar também sobre isso, que agora também eu tenho esse projeto, né? Já começo com esse projeto hoje, falando sobre algumas coisas nesse sentido, mas é isso que eu falo. Você, a primeira coisa, tem que fazer. Fazer é tudo. Por quê? Se você faz, você planeja, você coloca o foco. Isso é ponto principal. Aí você colocou o foco no que você deseja, você planejou, você fez. Aí eu quero fazer. Começa tudo de novo e vai fazendo. Ah, não ficou perfeito. E não vai ficar perfeito na primeira vez. Vai ficando perfeito em outras, né, em outras situações, fazendo da mesma forma. Então a perfeição, eu gosto de dizer que a perfeição, tudo é perfeito e harmônico. Mesmo que você fez algo que você viu que não ficou legal, aquilo está perfeito naquele momento. Está perfeito naquele momento, porque foi segundo as suas capacidades. Então está perfeito. Então a questão da perfeição é que nos bloqueia. O querer ser perfeito é querer controlar as situações. Então como que nós podemos controlar algo se nós não temos o controle de certas coisas? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não tenho controle do que as pessoas vão falar. Eu não tenho. Então, quando eu não faço algo, por exemplo, uma live igual a essa, quando eu quero controlar o que as pessoas vão falar, né, então aí eu não faço, porque eu quero controlar. Então, quando eu perco esse controle de tudo, eu não quero a perfeição plena, então eu consigo fazer algo. E aí quando eu consigo fazer algo, eu começo a avançar de pouquinho em pouquinho. Então essa é a grande história, né? Essa é a grande história. Tá bom? Então espero aí que você tenha compreendido. Qualquer coisa deixa um comentário aí abaixo. E lembrando, né? Lembrando, eu vendo esse um livro em PDF a R$ 35 e eu dou 2 bônus que são esses 2 cursos. O primeiro curso é Práticas Espirituais de Poder e o segundo são 10 ferramentas de mentoring para aplicação pessoal. Eu também, pelo menos nesse momento, né, estou entregando também uma mentoria express, que seria um encontro ali para a gente conversar, tirar algumas dúvidas, e também o grupo no WhatsApp, que se você quiser entrar também está disponível, que é o Eu Despertando. Ali eu falo sobre questões espirituais, comportamentais, em outras palavras, autoconhecimento e espiritualidade. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até mais.